Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Guerra, de Louis Ferdinand Céline. Esse livro foi lançado na França em 2022, tem 2 anos. E me surpreendeu que ele tenha sido lançado aqui no Brasil, principalmente pela Companhia das Letras. Talvez isso já seja um sinal de que o fenômeno do cancelamento esteja acabando, sei lá, talvez seja isso. Porque esse aqui é um autor super cancelado, tá? Muito cancelado. Inclusive, ele tem uma trilogia que só foram editados 2 livros no Brasil, e eu acho que o terceiro, agora até tenho uma esperança de que o terceiro seja editado aqui, mas ficou bem difícil a partir do momento em que o fenômeno do cancelamento se tornou uma prática corrente, principalmente principalmente em algumas empresas no mundo e no Brasil também, né? A Companhia das Letras abraçou isso de uma maneira assim bem entusiasmada, e eu não esperava nenhum tipo de edição de obras do Celina, principalmente pela Companhia das Letras. Mas, felizmente, talvez esteja passando, e talvez seja um sinal, e esse seja mais um sinal, e a gente possa até ter mais obras publicadas aqui no Brasil que foram canceladas, principalmente pela Companhia das Letras, algumas biografias e tudo mais. Esse autor é cancelado por vários motivos, principalmente pelo antissemitismo dele. Embora o antissemitismo tenha voltado voltado a ser normalizado, foi normalizado por alguns grupos, até no Brasil. Tá? Não vou dizer principalmente no Brasil, não, mas até no Brasil, o antissemitismo voltou a ser normalizado, infelizmente. É mais um espelhamento triste das posturas radicais do início do século XX. O antissemitismo voltou com força, como um sinal, um elemento de situações e de questões extremamente graves, radicais e preocupantes desse século XXI, mas o antissemitismo voltou. Alguns grupos de pessoas perderam a vergonha de serem antissemitas, algo muito triste, até porque o antissemitismo é uma forma de racismo, é um racismo, não é uma forma, é racismo, né? Então, assim, o racismo em si é uma coisa muito ruim, muito grave, é um crime, é preocupante, mas o antissemitismo, para alguns grupos, ele foi normalizado. E ele se disfarça, para alguns grupos, ele se transveste de antisionismo, mas, na verdade, é antissemitismo, já um velho conhecido, infelizmente um velho conhecido. Mas então, assim, o Celina era antissemita, tem textos dele que começaram a ser reeditados, esses textos, essas publicações antissemitas dele, me parece que em 2017, mas pararam com essa publicação. Então, esse autor ele foi cancelado em função de um racismo que ele já manifestava, principalmente antissemitismo. Mas vamos à obra em si. Essa obra ela trata de um personagem chamado Ferdinand, que tem muitos traços autobiográficos do próprio autor, desse Ferdinand lutando e sendo ferido na Primeira Guerra Mundial. E provavelmente essa obra foi escrita na década de 30, em algum ano da década de 30, mas ela permaneceu inédita. Ela permaneceu inédita porque, em função dessas atitudes do autor. Como eu disse para vocês, ele escreveu alguns textos antissemitas. Esses textos foram, acredito que nem todos tenham sido reeditados, mas alguns foram reeditados há pouco tempo atrás. Enfim, esses textos antissemitas dele têm uma consequência muito grande para ele na época, porque ele escreve isso na década de 30 e tal, né? E a França foi invadida pela Alemanha.
a França foi invadida pela Alemanha. Ela foi dividida em uma parte ocupada e uma parte que colaborava com os alemães, que é conhecida por República de Vichy. E o Celina, ele se aliou a essa França ocupada. Ele se aliou, ele se aliou aos alemães, ele colaborou, foi uma das pessoas com um nome o suficiente para ser lembrado, né? Vários anônimos fizeram isso, mas muitas pessoas fizeram isso, e aqueles que não fizeram se acomodaram. A França tem essa característica. Muitos colaboraram, muitos se acomodaram durante essa invasão alemã, muitos ficaram quietinhos, escrevendo suas peças, tranquilos, sem... A grande parte da intelectualidade alemã ou colaborou ou ficou quietinha, ficou muda, né? Escrevendo suas peças de teatro e tudo mais, não sendo perseguidas e nem notadas pelos que colaboravam e pelo ocupante alemão. Depois que termina a guerra e a Alemanha perde, aqueles que colaboraram de forma explícita foram duramente perseguidos. Inclusive tem a cena das mulheres tendo as cabeças raspadas, que é uma cena extremamente assim, chocante, né? E aqueles que ficaram quietos, aqueles que se acomodaram ao invasor, à ocupação, eles fizeram questão de ter uma postura muito radical e estridente contra os colaboradores, até para, assim, esconder a acomodação deles, esconder o silêncio deles, esconder o fato que eles viveram tranquilos e muito bem durante essa ocupação e essa França que colaborava. E aí eles se fizeram notar como grandes mártires da resistência, enquanto que nem todos fizeram parte dessa resistência, né? Então eles apontaram um dedo com força contra aqueles que colaboraram, como uma forma de limpar a imagem deles e a má consciência talvez, ou um oportunismo, né, por terem ficado quietos, por terem ficado acomodados durante esse período. A grande parte da intelectualidade francesa se acomodou e silenciou durante essa ocupação alemã e essa colaboração. Mas quando a guerra termina e os derrotados estão lá, né, principalmente a Alemanha e os colaboradores, eles vão se fazer de grandes valentes e estridentes ao apontar esses colaboradores, né? É aquele ditado que nós temos aqui, que a coisa mais fácil que tem é pisar em onça morta. Então aparece, o próprio Sartre mesmo é uma dessas figuras. Depois que a guerra termina e os franceses perdem, os colaboradores perdem, os alemães perdem, ele se transforma numa fera, apontando essa colaboração. E aí a gente tem a cena um pouco bizarra, chocante, das mulheres que conviveram com alemães, tendo seus cabelos raspados em praça pública, em meio a uma fúria da multidão, que felizmente não se transformou em sangue em um linchamento. Ainda bem que não chegou a esse ponto, enfim, na imensa maioria dos casos. Mas é como uma purga dos franceses por terem perdido de forma tão vergonhosa, por terem se rendido de forma tão vergonhosa e por terem colaborado de forma tão vergonhosa, inclusive com o antissemitismo, inclusive enviando judeus para os alemães. Mas, enfim, com esses problemas, o Celina acabou perdendo alguns dos trabalhos que ele tinha. Inclusive, ele tem manuscritos inéditos dele. Esse aqui era um caso, né, que foram roubados, que foram retomados, que não se sabe exatamente o que aconteceu, né, mas eles reapareceram. Especificamente esse aqui, um manuscrito que não foi revisado por ele, mas eu estava aguardando bastante a edição desse livro aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, ele foi editado em 2022 na França e editado agora no Brasil pela Companhia das Letras. Enfim, ele trata de um soldado da Primeira Guerra Mundial que é ferido. Ele é ferido e é levado para um hospital de campanha. Nesse hospital ele vive uma série de situações. Essas situações envolvem a convivência com um gigolô,
e com algumas mulheres que se relacionam com esses soldados jovens. E aí aqui a gente tem assim uma descrição bastante nua, bastante crua dessas interações entre poucas mulheres e uma imensidão de homens jovens. E aí a gente tem uma descrição muito assim explícita de sexo, um pouco mórbida, né, porque aqui é uma mistura de dor, sofrimento, decomposição, morte, amor, pouco amor, e sexo, e muito sexo. Então é isso que ele faz aqui, de forma bastante explícita, bastante clara, e numa linguagem assim que prende a gente. Inclusive por ser um romance curto, é um romance muito curto, então a gente fica preso nessa descrição. A gente percebe aqui o quanto a guerra afetou o autor. Como eu disse para vocês, isso aqui tem laços muito autobiográficos. Então a guerra afetou muito ele, deixou ele muito afetado, muito transtornado, muito marcado fisicamente, com sequelas, com dores, com sofrimento, mentalmente abalado, mentalmente alterado. Acredito que grande parte das atitudes e das coisas que acontecem com todos os personagens envolvidos no romance estão relacionados com a guerra, como se a guerra permitisse que nos momentos cotidianos as pessoas expressassem emoções, sensações, sentimentos, desejos extremamente bizarros, e isso não soasse, não chocasse as pessoas, porque a guerra em si, a matança, ela é tão brutal, ela é tão destrutiva, que essas outras questões... tá passando um carro aqui agora, não sei, tá anunciando alguma coisa, mas eu não vou parar esse vídeo por causa disso, não. Espero que não seja um discurso de ódio que o carro esteja fazendo. Não consegui ouvir, mas enfim, tem um carro aqui passando com um anúncio de alguma coisa, que eu não consegui entender o que é. Mas então, o que a gente tem é essa situação. Ele descreve isso de uma maneira bastante diferente, bastante iconoclasta, bastante destrutiva, de uma romantização da guerra, de uma ideia de que uma guerra faz heróis. Inclusive, ele recebe uma medalha como herói, mas ele faz questão de destruir essa imagem do heroísmo na guerra. Então, toda idealização, toda romantização, toda imagem idealizada da guerra fica desmanchada aqui a partir do que ele escreve. Então, para mim, é uma experiência literária muito boa, muito satisfatória. É muito gostoso de ler esse livro, independente das coisas que ele descreve. É uma coisa muito gostosa de ler. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler o Celino e estava aguardando muito essa obra dele, né, desde 2022. Fico feliz que a Companhia das Letras tenha publicado essa obra. Ela foi recém-lançada pela Companhia das Letras, mas eu sei que algumas pessoas que me assistem aqui são professores. Eu não sei se estudante tem esse direito, mas professores, eles têm direito a 40% de desconto no site da Companhia das Letras. Então, assim, esses 40% de desconto nas livrarias virtuais hoje não é tão difícil de encontrar, mas em lançamentos é. Então, se vocês têm interesse, né, em lançamentos, em livros quando eles são lançados e são professores, eu não sei se estudantes têm esse direito, mas professores têm. Façam um cadastro no site da Companhia das Letras que vocês conseguem esses 40% de desconto e ajuda bastante para comprar esses livros, né? Bem, enfim, eu acho que eu gostei muito da leitura, acho que vale a pena. Ele mostra algo do século XX que é muito importante, que é a Primeira Guerra Mundial. Eu costumo dizer que a Primeira Guerra Mundial é uma espécie de portal, uma espécie de parteira dos males que vieram no século XX. A Primeira Guerra Mundial, ela foi a mãe disso. Ela ajudou a parir isso. Inclusive, os regimes assassinos que surgiram na Europa e que foram copiados em outras partes do mundo, eles são herdeiros, são filhos da Primeira Guerra Mundial. Eles vêm de ideias antigas e ideias complicadas que já existiam,
mas eles são filhos da Primeira Guerra Mundial. O comunismo na Rússia e o nazismo na Alemanha, eles são filhos da Primeira Guerra Mundial. Os sujeitos que construíram esses regimes assassinos, eles foram fabricados, gestados, nascidos como personagens durante a Primeira Guerra Mundial. A violência, a destruição dos valores, a carnificina, o sangue, os campos de sangue, a terra devastada, né? A terra devastada dos valores, das tradições, da civilização, da normalidade. Enfim, toda essa estrutura de civilização foi destruída pela Primeira Guerra Mundial. Mostrou que outras coisas eram possíveis, acenou com um chamado de brutalidade para o homem, de que ele poderia realizar grandes coisas se ele não tivesse escrúpulos, se ele não parasse, se ele não tivesse consciência, se ele estivesse disposto a usar corpos, sangue, carne humana, ele construiria coisas gigantescas, brutais, violentas, assassinas, mortais, mas ele construiria. E ensinou isso para os homens do século XX. E eles, seguindo esse ensinamento macabro, destrutivo, eles realizaram grandes façanhas mortais que nos assombram até hoje, mas que algumas pessoas parecem ter esquecido nesse início do século XXI. O início do século XXI não é a mesma coisa do século XX, mas ele tem um espelhamento sombrio do que foi o século XX. As pessoas começaram a normalizar situações e atitudes que tinham sido condenadas há muito tempo. Elas voltaram à normalidade de uma forma bastante sombria e perigosa. Então a gente vive esse momento, infelizmente. Não é nem uma questão de direita, como nunca foi uma questão de direita e esquerda. Sempre foi uma questão entre os bárbaros e os civilizados. Civilizados no sentido daqueles que têm valores que respeitam a condição humana, que procuram a paz, a tranquilidade, a construção, o equilíbrio, o respeito, a misericórdia, a paciência, e aqueles que querem a destruição, que querem a violência, a brutalidade e o caos. Existem pessoas no mundo que elas querem construir a partir do caos, da destruição e da morte. Essas pessoas tomaram força e poder a partir da Primeira Guerra Mundial, no século XX. Essas pessoas sempre existiram, mas elas se fortaleceram a partir da Primeira Guerra Mundial, a partir do campo de sangue que foi a Primeira Guerra Mundial. Foram copiadas em grande parte do mundo, deu origem ao regime comunista na Rússia, ao regime nazista na Alemanha, que são, assim, o da Alemanha é inigualável, né? Ao fascismo na Itália, e várias outras pessoas em vários outros lugares do mundo copiaram isso. E agora as pessoas estão, não da mesma maneira, não de forma igual, mas copiando de novo isso, a possibilidade de construir a partir do caos, tanto na esquerda quanto na direita. Eles querem construir a partir do caos, da divisão, da destruição, enfim. Infelizmente, isso está acontecendo de novo, não do mesmo jeito, não de forma igual, né? Talvez como farsa. O velho barbudo lá, o nosso Marx, dizia que a história acontece duas vezes, uma como tragédia e outra como farsa. Não sei, mas há um espelhamento agora no século XXI das coisas que aconteceram no século XX. Infelizmente, os sinais estão aí. Os sinais estão aí, né? A democracia, ela tem sobrevivido a tudo isso. A democracia, e eu nunca digo aqui que a democracia é algo perfeito, que é algo sem problemas, sem dores, sem crueldade, sem injustiças. Mas a democracia, ela é muito melhor e muito superior a esses regimes brutais. Mas hoje há uma normalização desses regimes, dessas atitudes, e uma tentativa de apagar o que aconteceu na história,
para ressuscitar esses esqueletos e transformar ele em monstros terríveis e mortais, né? Bem, enfim, é isso. Eu acho que vale a pena vocês lerem essa obra. Eu, quando leio essas obras, todas essas coisas me vêm à mente. Como eu disse para vocês, não sou um especialista em literatura, não sou um especialista em nada, mas toda vez que eu leio essas obras, essas coisas me preocupam muito. E de outra maneira, me preocupam, nesse aspecto é ruim, mas de outra maneira me permite um mínimo, um pouquinho de compreensão do mundo, que eu acho muito importante. Eu demorei um pouco a fazer vídeos, eu saí, fiquei com meu filho uns dias, ele mora sozinho, é um rapaz, fez 18 anos agora, acabou de fazer 18 anos, fiquei com ele alguns dias, a gente não tem as nossas férias não coincidem. Cozinhei para ele praticamente todos os dias, fazia almoço que eu fazia, janta não, a janta aqui em casa a gente faz umas quentinhas, a gente prepara uma refeição completa em forma de quentinhas, congela, e ele faz questão de jantar todas as noites, então ele descongela essa quentinha, é um prato completo, com carboidratos e proteínas que as pessoas precisam, mas de uma forma caseira e agradável. Mas enfim, eu cozinhava, fazia café da manhã e cozinhava o almoço, fazia o almoço. E olha, parabéns para vocês que fazem almoço, que trabalham com cozinha, porque não é fácil não, tá? 2 pessoas, eu olhava para aquela pia depois que eu terminava de fazer, meu Deus do céu, eu ficava pensando, gente, como que pode ter tanto utensílio ali? Parecia que tinha comido um batalhão, né? Depois que eu terminava para lavar aquela pia, tudo. E todo dia o mesmo serviço se repete. Então, assim, é bastante trabalhoso fazer comida para outra pessoa, seja quem for. Parabéns àqueles que fazem isso, porque não é fácil manter uma cozinha limpa, né? Habitável, né? Uma casa, um apartamento que seja, e principalmente a cozinha. Eu acho que o que dá mais trabalho é a cozinha. Você pega uma cozinha limpinha e vai lá e tem que fazer comida. E quando você termina de almoçar, tem muita coisa para lavar. E se repete todo dia. É quase um Sísifo aquilo ali. Outra coisa é o seguinte, estou correndo todos os dias, recomendo a vocês, principalmente aos mais jovens, mas principalmente aqueles que já não são tão jovens, assim como eu, que façam uma atividade física, isso é muito bom. Eu faço já há algum tempo. Tem uns períodos que eu paro um pouco, eu tive uns problemas, né? Tive uns probleminhas aí que me fizeram parar, mas já retomei alguns meses, corro quase todos os dias eu corro. Chega às vezes a 6 dias por semana. Fui com a família ao Pico da Bandeira, nós fomos lá na Serra do Caparaó, foi uma experiência muito boa. Eu já fui outras vezes, mas já tinha um tempo que eu não ia, e também recomendo. A gente fez um programa aí, nós fizemos um programa de férias, fizemos uns passeios, então isso acabou me afastando aqui dos vídeos, não da leitura, tá? Não da leitura. Cheguei até a fazer um outro vídeo quando eu estava com meu filho, mas ficou assim um vídeo meio truncado, porque eu estava com pressa, e acabou que eu descartei esse vídeo. Talvez eu faça ele de novo, refaça ele para vocês. Bem, é isso. Espero que seja proveitoso. Espero que vocês possam ler a obra que eu indiquei, se vocês quiserem, se vocês gostarem. Que aproveitem essa dica aí do site da Companhia das Letras. Bem, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.